sou catequista de adulto aqui da paróquia e que, na verdade, vim só fazer uma primeira boas-vindas e apresentar um pouquinho para vocês o trabalho que vai ser feito, né? Esse curso, ele, na verdade, está dentro de um projeto mais amplo da paróquia, que é um projeto de evangelização de adultos, ou seja, da escolha de temas, metodologias e procedimentos para promover uma evangelização contínua, ou seja, é para que nós não fiquemos apenas naquela evangelização que recebemos na catequese de criança ou na catequese de crisma, e aí a gente fica naquele tempão sem vir para a igreja, sem estar junto das coisas de Deus, né, sem estar aprendendo mais. Então, há algum tempo aqui na São Francisco, nós estamos buscando criar essa cultura de sempre estar oferecendo novos cursos, de sempre estar oferecendo espaços de aprendizado e de partilha. Mais do que, né, queria apresentar para vocês o Douglas, que foi nosso catecúmeno ano passado, e há menos de 2 meses crismado, ele topou se tornar o músico oficial da turma, né? Então, queria uma salva de palmas. Em nome da Paróquia São Francisco de Assis, eu queria primeiramente agradecer a equipe que tem preparado esses encontros, né, o Felipe, mas com a equipe ampliada dele, né, Felipe, e agradecer a presença também de cada um de vocês. Vocês vão participar aí 7, 8 encontros, né, que com certeza serão de grande proveito para vocês. Na igreja, na nossa fé, tudo tem o seu lugar, né? Às vezes a gente não sabe o lugar que as coisas ocupam. E eu acredito que um dos objetivos do encontro de Mariologia, dessa formação mariana que vocês vão receber aqui, com esse pessoal aqui da nossa paróquia, é para aprendermos sempre mais a venerar Nossa Senhora, como o Felipe já lembrava, né? A termos um carinho muito grande para com a Mãe de Jesus e aprendermos o lugar que ela ocupa também na nossa fé. Ela não ocupa nem o lugar de Jesus, nem o lugar do Espírito Santo, mas ela tem o seu lugar. Então, esse lugar de Nossa Senhora na nossa fé, no nosso coração, acredito que assim, quando o curso começar e for deslanchando, vocês vão aprendendo e a gente ama aquilo que a gente conhece melhor. Então é para amar mais, conhecer mais a Mãe de Jesus. E a gente pede então, eu também peço, nós já fizemos a oração inicial, Nossa Senhora é conhecida de tantos nomes, né, invocada no mundo todo por tantos nomes. A gente lembra, por exemplo, Rainha da Paz, né, Rainha dos Cristãos e tantos outros nomes que com carinho nós invocamos esta Senhora, né, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Penha também, né, Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, enfim. Mas a gente sabe que ela também é mãe, né, ela é mulher, né, então ela simboliza também toda uma parcela da humanidade, aquilo que
de melhor a humanidade, né, enquanto homem e mulher pode produzir, que é a beleza. Então a gente conseguiu realmente dizer o que aquela frase falava para a gente de Nossa Senhora, e no final a gente repetiu para perguntar para as pessoas o que tinha aumentado a percepção, né? E não só, muitas pessoas disseram que não só a questão do entendimento bíblico foi o entendimento de que Nossa Senhora permanece na nossa vida, né? Permanece na nossa história, ela não está presa num livro, ela, como Jesus, né? Nossa Senhora vive, né? E ela vive na nossa história. Então, o nosso intuito agora, já que a gente teve essa experiência, é conseguir fazer isso novamente, conseguir conhecer a Bíblia, realmente conhecer em profundidade Nossa Senhora na Bíblia e conhecer Nossa Senhora também na nossa vida, na nossa história, né? Então, aqui a apresentação, a gente escolheu, vocês estão aí com uma apostila, né, do material do Scott Hahn, não sei se todo mundo conhece. O Scott Hahn é um ex-protestante. Era um pastor que com 25 anos já era professor em universidade protestante nos Estados Unidos, uma pessoa muito, muito talentosa, um homem muito hábil em escrever e falar e tal. E a descoberta do Scott Hahn foi o seguinte: ele estudando, ele era um homem muito, ele está vivo, graças a Deus, ele é um homem muito sincero de coração, intelectualmente honesto. Então, à medida que ele foi estudando e ele realmente estava buscando a verdade, ele foi descobrindo o catolicismo, né? Ele foi descobrindo a igreja, ele foi descobrindo as coisas. Então, ele ia estudar a igreja para combater. E o que aconteceu era o contrário, ele era convencido através dos fatos, né? Então, a abordagem dele é uma abordagem apologética, quer dizer, ele é uma defesa da fé, ele está sempre de alguma forma, porque ele viveu isso, né? Ele passou por essa trajetória de estar numa religião e ser muito questionado. E por que a gente escolheu isso, né? Por que a gente achou que isso é uma coisa interessante para nós católicos? Porque muitos de nós, não todos, mas muitos de nós nascemos católicos. Então a gente já cresce ali, já recebe as coisas desde pequeno, e isso é uma graça, né? Quando você já tem a fé desde pequenininho. Mas tem risco também, que é de você de repente se acostumar. Sei lá, a pessoa mora em Paris, anda na rua, está lá o Louvre, está lá o Rio Sena, que a pessoa não dá atenção para aquilo, né? Então às vezes é preciso vir alguém de fora, olhar aquilo ali, lançar com outro olhar, e aí você fala, nossa, tem isso daqui, né? Então, o material dele é muito interessante nesse sentido. Ele tem vários livros, eu não sei nem como ele aguenta escrever tanto, porque é demais, e ele tem esse site aqui, que é o São Paulo Center, que é especificamente de estudos bíblicos, e o slogan deles é lendo a Bíblia dentro do coração da igreja, que é você conseguir ler a Bíblia de forma católica, que é você conseguir ler a Bíblia como a igreja lê a Bíblia, e mais, ele fala, você ler a Bíblia de forma católica é você ler a Bíblia como a Bíblia foi escrita, que é você ler como Jesus escreveu, como ele ensinou para os apóstolos, né? Então, tem vários livros nesse sentido. Então, o livro de conversão dele, que é o mais famoso, é o Todos os Caminhos Levam a Roma. É muito interessante, é emocionante, porque ele passou um tempo, 5 anos da vida dele, casado ainda, né, porque ele tinha família e tal, ele tinha paróquia, aí ele abandonou o emprego, teve todos os problemas familiares por causa da verdade. Então, é uma coisa forte para a gente, né? Então, e ele tem esse site aqui, o livro relacionado a esse tema se chama Salve Santa Rainha, e o site, ele é em inglês, e essa apostila é uma tradução da apostila do curso online que tem nesse site dele, tá? Okay? Aqui o objetivo, que a gente já adiantou, né, Frei, aqui, o objetivo do curso, que é conhecer melhor para amar mais. Enfim, quando a gente conhece, a gente tem condição de amar, e por isso que esse olhar apologético, né, ele pode ajudar a gente nesse sentido. E a outra coisa, a gente estar sempre pronto, eu usei aqui
um trecho da carta de São Pedro: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. A gente está com uma situação de perda, triste de perda de católicos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E muitas vezes isso acontece porque a gente não tem um embasamento suficiente para a gente conseguir defender a nossa fé, tanto em relação a outras religiões, quanto em relação à descrença total mesmo. Mas tem muita gente aí caindo no ateísmo, caindo ou em outras religiões cristãs ou não cristãs, porque não tem a base, né, a força. A gente estava conversando com o Felipe hoje no WhatsApp, e a gente falando que às vezes os ensinamentos morais que são passados para a gente, ou alguns ensinamentos, eles são impostos de uma forma que não repousa no coração. Então, veio um ventinho e fez, veio o mundo não é só um ventinho, né? Um furacão, aquilo cai, aquilo ruim. Então, é importante a gente estudar nesse sentido para a gente conhecer e a gente conseguir defender a nossa própria alma, né? A nossa própria fé. Mas vamos lá, né? Para começar a questão de falar sobre Maria, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: é pegar geralmente a gente, vocês, os católicos idolatram Maria, os católicos colocam, né, como eu falo, tira Jesus para colocar Maria no lugar e tal, tem sempre esses questionamentos. Para responder isso aqui, eu peguei um santo que chama São Luís Maria Grignon de Montfort, que quem conhece, sabe, assim, é o santo que eu acho que mais exaltou Nossa Senhora. Você lê o livro dele, você até assusta, porque ele exalta muito, é um negócio assim, né, é um amor, é um negócio muito superlativo, né, a maneira como ele trata a Nossa Senhora. E os escritos, ele é um santo, os escritos dele todos foram passados, não passaram por vários papas, enfim, né, foi declarado todos os escritos inerrantes e tal. Mas até este santo, que é o que eu conheço que mais, né, exalta Nossa Senhora, ele começa o livro falando: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Ou seja, toda devoção que a gente tem à Nossa Senhora, ela é cristológica. Quer dizer, ela é focada, ela é direcionada, ela leva a gente para Jesus Cristo. Maria sem Jesus Cristo não faz o menor sentido, né? Não tem nenhuma razão, né? Então, acho que a primeira coisa que é um conflito, tanto externo quanto interno da gente. Fala assim: será que eu estou amando demais Nossa Senhora? Será que eu estou dando... Não existe essa concorrência, porque se a gente pegar Maria e Deus, e o próprio São Luís fala isso, a gente fica até com medo de falar, desculpa, mas ele fala: Maria diante de Deus é um nada, é menos que um átomo, porque Deus é tão grandioso, né, que não tem essa comparação. Mas nós, diante de Maria, aí é outra coisa, né? Deus olhando para Maria, ela não é nada, mas nós olhando para ela, ela é grandiosa, né? E a grandiosidade dela reflete o Filho, e o Filho é o Sol, né? Então, muitas vezes a gente não consegue olhar para o Sol. A gente tem que ser águia, né? Muito santo para conseguir olhar para o Sol. Então, Nossa Senhora, ela vem como essa intermediária mesmo, como esse presente que Jesus deixou para a gente, para que a gente pudesse chegar a Ele, né? Então, toda a devoção mariana é cristológica. São Luís, ele fala o livro dele, a gente até encerrou o curso passado com esse livro, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele coloca isso de uma forma muito clara, um capítulo inteiro dizendo o quanto Nossa Senhora não é nada diante de Jesus. Mas depois ele fala, mas existem, ele coloca os tipos de devoção de Nossa Senhora, e uma das devoções que ele coloca são as devoções erradas. Ele fala, são os devotos escrupulosos, que são os devotos que têm medo de ofender Jesus, amando Nossa Senhora. Que isso é uma besteira, não faz muito sentido, porque a devoção dela, o objetivo é chegar a Ele. Tá?
O Catecismo da Igreja Católica, na apostila de vocês, além do Scott Hahn, a gente colocou todos os trechos da Bíblia que falam de Nossa Senhora, e no final a gente colocou todo o Catecismo da Igreja, tudo que fala dentro do Catecismo da Igreja, para a gente ficar bem em terra firme, né? A gente não está bem centrado no ensinamento da Igreja. E o que a Igreja fala é, o que a fé católica crê a respeito de Maria, funda-se no que crê a respeito de Cristo. Ou seja, Maria é mãe de Deus, porque Cristo é Deus. Né? Maria, toda a grandiosidade dela vem por causa da função que ela deu, ou por causa da graça que ela foi concebida e tal. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria, esclarece por sua vez a fé em Cristo. Ou seja, a gente dizer que Jesus nasceu de uma mulher, ele veio de mulher, significa a grande humildade de Deus, né? O grande amor que Deus teve para conosco, a maneira como Deus se igualou a nós. Né? Então, uma coisa colabora com a outra, uma coisa ajuda a outra, não há essa concorrência. Que horas são? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas, enfim, né, a gente está falando aqui de Maria nas Escrituras. Quando a gente é confrontado com essa questão de Maria, o que as pessoas falam? Mas onde que está Maria na Bíblia, né? Em que você pergunta, não fala nada, cadê as imagens, cadê a Ave Maria, cadê a devoção a Nossa Senhora? Ninguém fala nada. Eu sou o Cleiton, eu fiz o seminário no passado também. Frequento a paróquia, mas eu sou de São Bernardo, trabalho aqui perto. E eu escolhi João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Não sei. Maria do Carmo, Lucas 2:48. Quando eles viram Jesus, ficaram admirados.